Desde que me lembro, Clara sempre teve o dom de brilhar. Não importava onde estávamos ou o que fazíamos, ela tinha essa habilidade de sugar toda a atenção para si, como se o universo conspirasse para mantê-la no centro de tudo. E eu era o satélite, orbitando ao redor do espetáculo que era minha irmã. Você é tão quieta, Evelyn, diziam os parentes em festas de família, enquanto Clara fazia piadas ou mostrava suas últimas conquistas. Eu sorria como sempre, mas aquela frase nunca deixava de ecoar na minha cabeça, um lembrete constante do meu lugar. Quando o convite para o casamento chegou, com meu nome cuidadosamente escrito em letras douradas, senti uma onda de algo que eu não conseguia identificar. Não era emoção. Era um misto de incredulidade e sarcasmo. Dentro do envelope, junto com o convite, havia uma nota manuscrita de Clara. Eu adoraria que você participasse ativamente no meu grande dia. Poderia me ajudar servindo o champanhe? Você sempre faz isso tão bem. Não era um pedido, era uma instrução. Clara sabia que eu aceitaria, como sempre fizera. Sentei no sofá, segurando aquela nota, enquanto uma mistura de raiva e ironia fervilhava dentro de mim. Ajuda com o champanhe. Claro. Eu, sua irmã mais nova, reduzida ao papel de ajudante, como se eu fosse um acessório conveniente no espetáculo grandioso que seria seu casamento. Mas algo mudou naquele instante. Pela primeira vez, em vez de aceitar passivamente, senti uma faísca. Uma vontade de reverter aquela narrativa, de virar o jogo. Naquela noite, deitada na escuridão do meu apartamento, passei em revista todas as vezes que Clara tinha me feito sentir menor. Lembrei do dia em que ela assumiu o crédito por uma das minhas ideias em um projeto escolar, de como ela se vangloriava de ser a favorita dos nossos pais, de cada comentário passivo-agressivo disfarçado de conselho. Cada memória era um tijolo na construção do plano que começava a tomar forma na minha mente. Eu sabia que Clara achava que estava no controle. Sempre esteve, mas ela não contava com uma coisa, que eu estava farta. E no dia do casamento dela, aquele salão de festas seria o palco onde eu mostraria que desta vez quem brilharia seria eu. Segurei o convite mais uma vez, lendo aquelas palavras douradas, e sorri. Sim, eu participaria ativamente do grande dia, mas de uma forma que Clara jamais poderia imaginar. Aceitei o pedido de Clara com a mesma facilidade com que ela me entregava suas exigências. Por fora, parecia a mesma Evelyn de sempre, complacente, disposta a ajudar. Por dentro, cada passo que eu dava em direção aos preparativos era uma peça do meu plano sendo montada. Se Clara queria que eu servisse champanhe, eu faria isso, mas não sem antes descobrir o que ela tanto escondia por trás daquele sorriso reluzente que ela exibia como um troféu. Meu primeiro vislumbre veio quase sem esforço. Clara, em sua habitual arrogância, tinha deixado uma pasta de documentos aberta sobre a mesa enquanto discutia com a decoradora. Eu estava no apartamento dela, dobrando guardanapos e fingindo que não prestava atenção em cada detalhe ao meu redor. Meu olhar caiu sobre a palavra pré-nupcial no topo de um dos papéis. Foi rápido, quase imperceptível, mas Clara não percebeu quando eu deslizei os olhos pelo documento. Não precisei ler muito para entender. O casamento dela com Ryan não era a história de amor que ela vendia para o mundo. Era um contrato, uma negociação para manter as aparências. Guardei essa informação como quem guarda uma joia valiosa. Sabia que haveria mais, e de fato, a próxima revelação veio poucos dias depois, enquanto ajudava com a montagem do salão de festas. Clara, sempre ocupada, estava no celular perto do palco. Ela falava com Ryan e pela primeira vez percebi algo diferente na voz dele. Ele não soava como um homem apaixonado, ele soava hesitante. Eu só acho que estamos nos precipitando, disse ele, e minha mão, que segurava uma fita de cetim, parou no ar. Ryan, pelo amor de Deus, já está tudo planejado. Você acha que é fácil cancelar um casamento desse porte? Clara rebateu, sua voz subindo um tom, mas mantendo aquela doçura controlada que ela usava para manipular qualquer situação. Fiquei parada,
fingindo organizar os enfeites, enquanto ela continuava. Cada palavra era uma peça no quebra-cabeça. Clara não estava apenas apressando Ryan, ela o estava controlando. Ele estava claramente desconfortável, mas ela sempre soube como virar o jogo a seu favor. Quando desligou o telefone, a máscara de confiança voltou ao seu rosto. Ela nunca imaginaria que eu tinha ouvido tudo. Mais tarde, enquanto voltava para casa, os pensamentos corriam soltos na minha mente. O contrato pré-nupcial, a insegurança de Ryan, os sorrisos falsos de Clara para cada pessoa envolvida no evento. Ela havia construído um castelo de cartas e eu estava prestes a derrubá-lo. A cada detalhe que descobria, minha determinação crescia, mas ainda faltava algo. Eu precisava de um momento, de uma brecha, para virar o jogo sem que ela percebesse, até que fosse tarde demais, e para isso eu precisaria de aliados. Se Clara podia manipular o mundo a seu favor, eu aprenderia a usar a verdade contra ela. No caminho de casa, uma ideia começou a se formar. Havia mais pessoas que conheciam a verdadeira Clara, pessoas que, assim como eu, poderiam estar esperando a oportunidade certa para expor quem ela realmente era. Minha busca começaria imediatamente, e no dia do casamento eu não seria apenas uma ajudante. Eu seria o catalisador do desmoronamento de Clara. Naquela manhã, enquanto colocava o café na xícara, olhei para meu reflexo no vidro da janela. Não era o rosto de alguém invisível que eu via, não mais. Era o de uma mulher com um plano. Clara havia me subestimado por tanto tempo que sequer cogitava que eu pudesse ser uma ameaça. Mas essa era a minha vantagem. Eu sabia exatamente quem ela era, enquanto ela não fazia ideia do que eu estava prestes a fazer. Comecei meu dia com uma visita estratégica à loja mais elegante que meu orçamento permitia. O vendedor me olhou com uma mistura de curiosidade e apreço quando pedi um vestido que parasse uma sala. Ele voltou com um modelo de seda verde escura, com cortes precisos que exalavam confiança e poder. Quando me vi no espelho, soube que era aquele. Clara poderia ser a noiva, mas ninguém esqueceria de mim naquele dia. Ainda assim, o vestido era apenas uma peça do meu quebra-cabeça. Eu precisava de mais do que um visual impressionante. Precisava de informações e, acima de tudo, aliados. Minha chance surgiu durante uma reunião de última hora no salão, quando encontrei Vanessa, a melhor amiga de Ryan. Ela estava sentada em um canto, mexendo no celular com uma expressão que dizia tudo. Estava desconfortável com aquilo tanto quanto eu. Aproximei-me casualmente com 2 taças de vinho que peguei de uma bandeja próxima. Ela aceitou a taça com um sorriso hesitante e, após algumas palavras banais, comecei a sondar. Vanessa, você acha que Clara e Ryan estão realmente prontos para isso? Perguntei, deixando minha voz sair com uma curiosidade genuína. Quero dizer, parece que tem muita pressão em cima deles. Ela hesitou, os olhos escaneando o salão antes de responder. Para ser honesta, Evelyn, eu não sei. Ryan tem estado estranho ultimamente, mais calado, como se estivesse evitando o assunto. Inclinei-me um pouco, como quem compartilha um segredo. Isso é engraçado. Clara mencionou que ele estava ansioso por esse casamento. Vanessa me olhou por alguns segundos, processando o que eu havia dito. Era como se ela estivesse conectando pontos que antes não faziam sentido. Foi ali que percebi que poderia confiar nela, ao menos o suficiente para plantar a dúvida certa. Vanessa, você já teve a sensação de que há algo que não te contaram? Insisti, baixando a voz. Eu amo minha irmã, mas às vezes ela pode ser, bem, persuasiva. Ela assentiu lentamente, como se uma parte dela estivesse esperando por alguém que confirmasse suas suspeitas. Passamos os próximos minutos conversando, e embora eu não revelasse tudo o que sabia, deixei claro que Clara estava escondendo mais do que Vanessa imaginava. Quando nos despedimos, havia um entendimento tácito entre nós. Eu tinha plantado a semente. Ao chegar em casa naquela noite, me senti mais perto do meu objetivo. O vestido estava pendurado no armário, pronto para causar o impacto que eu precisava. Vanessa seria uma aliada silenciosa, espalhando as dúvidas por conta própria,
como eu sabia que faria. Cada peça estava se encaixando, e quanto mais Clara acreditava estar no controle, mais eu me aproximava de mostrar a ela o que significa ser subestimada. Havia apenas mais uma coisa a fazer: esperar o grande dia. Enquanto deitava na cama, com a mente correndo pelas possibilidades, eu sabia que o momento estava perto. No casamento, cada movimento meu seria calculado, cada palavra, uma peça no jogo que Clara achava ter vencido antes mesmo de começar. Ela queria uma ajudante, então eu seria a ajudante que acabaria com a sua farsa. O dia amanheceu com um céu limpo, como se até o clima estivesse conspirando para dar a Clara o casamento perfeito que ela tanto alardeava. Enquanto me arrumava, senti uma mistura de nervosismo e determinação. Meu vestido de seda verde escura estava pendurado na porta do armário, e cada vez que meu olhar recaía sobre ele, eu lembrava do propósito daquela noite. Hoje, Clara descobriria que eu não era mais a irmã invisível que ela manipulava tão facilmente. Cheguei ao salão cedo como Clara havia ordenado, ainda com roupas simples e o cabelo preso. Ela já estava lá, dando ordens para a equipe, como uma general no campo de batalha. Quando me viu, acenou com a mão, mal me olhando, como se eu fosse apenas mais um dos fornecedores. Peguei uma bandeja de champanhe e comecei a circular entre os convidados que chegavam, memorizando rostos, ouvindo conversas e absorvendo o clima. Clara estava em seu elemento, rindo alto e chamando a atenção de todos, mas havia algo de diferente. Uma rigidez em seus ombros, um sorriso que não alcançava os olhos. Ela estava nervosa. Enquanto me movia pelo salão, percebi que Vanessa já estava cumprindo sua parte. Sussurros discretos começavam a ecoar entre os convidados. Pequenas perguntas sobre o casal, sobre a pressa em oficializar o casamento, sobre os olhares evasivos de Ryan. Clara ainda não tinha notado, mas a perfeição que ela tanto controlava já começava a se desfazer nas bordas. Quando chegou o momento de me transformar, desapareci para o banheiro, tirei as roupas simples e deslizei para o vestido. A seda acariciava minha pele como uma segunda camada, e o reflexo no espelho mostrou uma mulher que eu mal reconhecia. Soltei o cabelo. Clara podia ser a noiva, mas quem roubaria o fôlego dos convidados seria eu. Voltei ao salão segurando a mesma bandeja, mas os olhares que antes me ignoravam, agora me seguiam por onde eu passava. Havia sussurros, olhares de surpresa e, claro, o mais importante, a expressão congelada de Clara quando seus olhos me encontraram. Por um breve instante, ela perdeu o controle da pose. A boca abriu levemente, mas logo ela recompôs o sorriso e veio até mim. Você está diferente, disse ela, os olhos analisando meu vestido como uma lâmina afiada. Obrigada. Achei que o dia pedia algo especial. Respondi, sorrindo como se não houvesse um peso por trás de cada palavra. Ela me encarou por mais alguns segundos antes de ser chamada por outro convidado, mas eu sabia que havia deixado uma marca. Cada movimento meu era calculado. Passei pelos convidados com elegância, parando para conversar aqui e ali, plantando pequenas dúvidas. Fiz questão de cumprimentar Ryan, que, ao contrário de Clara, parecia aliviado por ver um rosto familiar. Está pronto para o grande dia? Perguntei, em tom amigável, mas com um brilho de curiosidade. Ele hesitou por um momento, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. É um grande passo, não é? Disse finalmente. Seu tom era o de um homem tentando se convencer de algo. Eu sorri de leve e continuei circulando. A cada interação, sentia que o controle de Clara sobre o evento escapava por entre seus dedos. Os convidados já começavam a trocar olhares, sussurrar, fazer perguntas que Clara não tinha como prever. Enquanto o dia avançava para a cerimônia, eu sabia que estava no caminho certo. Cada detalhe, cada palavra que eu plantava, cada olhar que recebia, tudo levava ao momento que eu esperava. O brinde. Aquele seria o ponto alto, o clímax de um dia que Clara jamais esqueceria. E enquanto o salão começava a se preparar para a troca de votos, minha única tarefa era esperar. O palco estava montado, e eu tinha certeza de que,
Quando a cortina caísse, Clara finalmente veria que o papel principal nunca foi dela. Os sons da cerimônia ecoavam pelo salão, suaves e delicados, enquanto Clara desfilava pelo corredor como uma rainha tomando posse de seu reino. Para os convidados, era um momento mágico, cuidadosamente orquestrado para exalar perfeição. Para mim, era o auge de sua hipocrisia. Sentada discretamente no fundo, assisti cada detalhe com olhos treinados, absorvendo as nuances que a maioria ignorava. O sorriso tenso de Ryan, os olhares furtivos de Vanessa para mim, a forma como Clara segurava o buquê com força demais. A tensão estava ali, enterrada sob camadas de fachada, mas pulsando como um tambor. Quando os votos começaram, senti uma pontada de antecipação. Clara pronunciava cada palavra como uma atriz em seu papel mais importante. Eu prometo ser sua parceira, sua amiga, sua maior apoiadora. Cada frase parecia um soco na minha inteligência. Eu sabia que por trás daquela máscara de sinceridade, ela via Ryan como nada mais do que um trampolim para a vida que ela queria construir. E ele, coitado, estava prestes a cair na armadilha. Assim que a cerimônia terminou, os convidados explodiram em aplausos e risadas. Clara aproveitou o momento para desfilar entre as mesas, recebendo elogios como se fossem joias. Ryan seguia atrás, sorrindo mecanicamente, como um homem preso em um sonho que ele não conseguia acordar. Fiquei de pé, segurando minha taça de champanhe, enquanto Clara se aproximava de mim com um sorriso de superioridade. "Está se divertindo, Evelyn?" perguntou, inclinando levemente a cabeça. "Muito. Você realmente sabe como montar um espetáculo", respondi, deixando a palavra espetáculo pairar no ar como uma provocação. Ela estreitou os olhos por um momento, mas logo foi puxada para outra conversa. Era quase patético como ela estava tão ocupada, mantendo sua imagem, que não via as rachaduras se formando ao redor dela. As mesas começaram a se encher de conversas, algumas mais altas, outras sussurradas, mas todas carregavam um tom de curiosidade. Vanessa estava fazendo sua parte, notei-a em uma conversa com um grupo de amigos de Ryan, sutilmente sugerindo que o casamento poderia não ser tão perfeito quanto parecia. Enquanto eu circulava pelo salão, cada conversa que eu ouvia me dava mais confiança. Clara havia plantado sementes de dúvidas nos outros por anos, manipulando todos ao seu redor para se manter no topo. Agora era minha vez de usar o mesmo método contra ela. Não precisava de uma explosão dramática, apenas pequenas verdades espalhadas em lugares estratégicos. No entanto, ainda faltava algo que conectasse tudo, que transformasse aquelas sementes de dúvida em uma revelação impossível de ignorar. Minha oportunidade surgiu quando encontrei Ryan, parado sozinho perto da mesa de doces. Ele parecia alheio à festa, mexendo distraidamente no relógio. "Está tudo bem?" perguntei, me aproximando devagar. Ele ergueu os olhos e me deu um sorriso sem vida. "Sim, só cansado, acho." Fiquei ao seu lado, deixando o silêncio nos envolver por um momento antes de falar. "Você parece estar com muita coisa na cabeça. Eu imagino que casamentos sejam exaustivos." Ele soltou uma risada curta, mas não respondeu. Era claro que ele estava desconfortável e eu sabia que não podia forçar muito. Mas então, ele disse algo que me pegou de surpresa. "Às vezes fico pensando se tudo isso vale a pena." Olhei para ele, deixando que minha expressão mostrasse apenas um toque de preocupação. "O que você quer dizer?" perguntei, suavemente. Ele hesitou, mas acabou balançando a cabeça. "Nada. Só estou pensando alto." Mas ele não precisava dizer mais nada. Aquela pequena confissão era suficiente. Ryan já estava questionando tudo, e minha tarefa era garantir que ele encontrasse as respostas. Antes de me afastar, coloquei uma mão leve no ombro dele. "Se precisar de alguém para conversar, estarei por perto." Enquanto me afastava, percebi que o momento estava se aproximando. O brinde seria a próxima grande cena, e eu sabia que Clara estava contando com ele para selar seu espetáculo com chave de ouro. Mas o que ela não sabia era que eu já tinha reescrito o roteiro.
Com cada passo que eu dava, sentia a tensão no ar se intensificar. O palco estava montado, as peças em posição. Tudo o que restava era o golpe final. E quando o momento chegasse, eu garantiria que Clara finalmente entendesse o que significa ser exposta sob uma luz que não era dela. Quando o mestre de cerimônias anunciou que era a hora dos brindes, o salão mergulhou em um silêncio vibrante, carregado de expectativa. As taças começaram a tilintar enquanto os convidados se acomodavam em seus lugares. Clara, sempre impecável, se posicionou ao lado de Ryan com um sorriso calculado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Eu sabia o que aquele momento significava para ela. Era sua coroação, o ápice de tudo que ela havia construído, e seria ali que tudo desmoronaria. Eu me levantei devagar, segurando minha taça com uma segurança que parecia surpreender até a mim mesma. Vanessa, sentada perto do palco, me lançou um olhar cúmplice. Clara ergueu uma sobrancelha confusa, mas manteve o sorriso. Quando pedi licença para falar, o salão se calou, todos os olhares voltados para mim. Não era comum a irmã da noiva roubar a cena, mas ninguém podia negar que minha presença ali já havia causado impacto. Era a hora de entregar o golpe final. Antes de mais nada, quero dizer como estou feliz por estar aqui hoje, celebrando este momento tão importante na vida da minha irmã. Comecei, minha voz firme, mas doce. Clara sempre foi uma mulher determinada, alguém que sabe o que quer e faz o necessário para alcançar seus objetivos. Clara relaxou um pouco, talvez acreditando que eu fosse seguir por um caminho seguro. Mas eu a conhecia bem demais para deixar que se sentisse confortável por muito tempo. Essa determinação é algo que todos nós admiramos, não é? Continuei, olhando diretamente para os convidados. Por exemplo, ela foi determinada o suficiente para convencer nossos pais a investir praticamente todas as economias neste casamento. Não é qualquer um que consegue isso, não é mesmo? Os sussurros começaram a se espalhar como uma corrente elétrica. Clara abriu a boca, como se fosse interromper, mas Ryan colocou uma mão leve em seu braço, talvez acreditando que eu ainda estava elogiando. Era um erro que ele logo perceberia. E claro, quem poderia esquecer o contrato pré-nupcial? Acrescentei, com um sorriso quase inocente, um gesto tão cuidadoso, garantindo que todas as contribuições sejam devidamente protegidas. É inspirador, realmente. Clara estava pálida agora, suas mãos tremiam levemente, e ela apertava o buquê como se fosse uma âncora. Mas eu ainda não tinha terminado. Meu olhar se voltou para Ryan, que parecia confuso, tentando juntar as peças. E Ryan, tenho que dizer, você é um homem de sorte. Encontrar alguém como Clara, que pensa em todos os detalhes e está sempre um passo à frente, mesmo quando isso significa tomar algumas decisões importantes sozinha. O silêncio no salão era absoluto. Clara finalmente perdeu o controle. Isso já basta, Evelyn, disse ela, a voz cortante como vidro, mas eu não parei. Não podia parar. Você está certa, Clara, respondi, me virando para ela, mas ainda com a taça erguida. Eu só queria garantir que todos aqui entendessem o quão especial você é, porque nem todos teriam a coragem de construir algo tão grandioso em cima de tanto mistério. O salão explodiu em murmúrios. Alguns convidados olhavam para Clara com incredulidade. Outros encaravam Ryan, esperando uma reação. Ele, por sua vez, parecia imóvel, como se tivesse acabado de perceber que o chão sob seus pés não era tão sólido quanto pensava. Coloquei a taça na mesa, agora vazia, e saí do centro do salão com passos firmes, sentindo os olhares me acompanharem. Clara ficou parada no palco, tentando desesperadamente recompor-se enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era adrenalina, era liberdade. Enquanto me afastava, um pensamento cruzou minha mente. O desmoronamento estava apenas começando. As consequências daquele momento ainda estavam por vir, e eu sabia que Clara nunca seria capaz de contê-las. Mas pela primeira vez, isso não era problema meu. Saí do salão com a cabeça erguida, embora meus passos estivessem mais rápidos do que eu pretendia.
A adrenalina ainda pulsava nas minhas veias, e meu coração parecia querer escapar do peito. Atrás de mim, o som dos murmúrios e das cadeiras se arrastando era como uma trilha sonora caótica. Eu sabia que Clara não deixaria aquilo passar, sem tentar retomar o controle, mas o controle já não era mais dela. Cheguei a um terraço vazio, onde o ar noturno me envolveu como um cobertor frio. Respirei fundo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O brilho das luzes da cidade parecia mais vivo, mais real, como se eu estivesse enxergando o mundo com novos olhos. Pela primeira vez, eu não era a Evelyn. A sombra. Eu era a Evelyn, a mulher que finalmente encontrara sua voz. Não demorou para que o som de passos apressados me alcançasse. Quando me virei, meus pais estavam lá. Minha mãe parecia confusa, talvez até envergonhada, enquanto meu pai tinha a expressão grave de alguém prestes a começar o interrogatório. Evelyn, o que foi isso? Perguntou ele, a voz baixa, mas cheia de tensão. Você expôs sua irmã na frente de todos os convidados? Você tem ideia do que acabou de fazer? Eu segurei seu olhar, algo que não fazia há muito tempo. Tenho, pai, e fiz exatamente o que era necessário. Vocês só não estavam prestando atenção antes. Minha mãe abriu a boca para falar, mas hesitou. Talvez porque, no fundo, ela soubesse que eu estava certa. Por anos, Clara tinha manipulado nossa família, drenando recursos, atenção e energia, enquanto eu ficava em segundo plano. Mas eu não estava mais disposta a permitir isso. Vocês acham que o que eu disse foi cruel? Continuei, minha voz mais firme do que eu esperava. Cruel foi deixar que Clara tirasse vantagem de todos, inclusive de vocês, sem nunca ser questionada. Cruel foi passar a vida toda sendo ignorada, enquanto ela fazia de mim uma piada. Hoje foi a minha chance de finalmente ser ouvida. Meu pai parecia pronto para rebater, mas minha mãe o segurou pelo braço. Seus olhos encontraram os meus, e havia algo novo ali. Culpa, talvez, ou compreensão. Sem dizer uma palavra, ela puxou meu pai para longe, deixando-me sozinha novamente. Não durou muito. O próximo a aparecer foi Ryan. Ele estava sem o paletó, e sua gravata pendia frouxa ao redor do pescoço. Parecia mais humano agora, menos como o acessório perfeito que Clara havia moldado para aquele casamento. Quando ele parou diante de mim, havia algo em seu olhar que eu não esperava. Gratidão. Eu devia estar bravo com você, disse ele cruzando os braços, mas honestamente, acho que você me salvou de algo que eu não sabia como evitar. Eu o encarei, tentando entender o que ele queria dizer. Ele continuou, agora com um sorriso fraco. Clara. Ela tem um jeito de fazer você acreditar que não tem escolha. Que o que ela quer é o único caminho. Mas você mostrou que nem tudo é como parece. Balancei a cabeça, um pouco surpresa. Você não precisava disso, Ryan? Não precisava dela? Ele riu, mas o som era vazio. Acho que, no fundo, eu sabia, só não tinha coragem de admitir. Obrigado por me lembrar. Antes que eu pudesse responder, ele deu um passo para trás, como se precisasse de distância para pensar. E então, ele se foi, de volta para o caos que Clara certamente ainda estava tentando apagar. Mas as palavras dele ficaram comigo. Pela primeira vez, percebi que minha luta não era apenas contra Clara, era contra tudo que ela representava. Manipulação, controle, uma narrativa que nunca foi minha. Olhei para a cidade mais uma vez, o vento frio tocando meu rosto. Eu sabia que ainda havia mais para enfrentar. As consequências daquele brinde ainda estavam se desenrolando, e Clara não aceitaria a derrota sem uma última tentativa de retomar o poder. Mas, pela primeira vez, eu estava pronta. Seja o que fosse, eu enfrentaria de cabeça erguida. Enquanto me preparava para voltar ao salão, um pensamento passou pela minha mente. Esta história ainda não tinha terminado, mas o final seria meu, e pela primeira vez eu tinha certeza de que sairia como uma verdadeira vencedora. Os dias que se seguiram ao casamento foram um redemoinho de telefonemas, mensagens e repercussões inesperadas. Clara, como eu já esperava, não ficou em silêncio. Primeiro,
Ela tentou controlar a narrativa, espalhando para os amigos e parentes que eu havia arruinado seu dia por ciúme, mas os segredos que expus no brinde já tinham ganhado vida própria e não demorou para que a verdade se espalhasse. Cada ligação dela parecia carregar uma urgência que beirava o desespero. Clara, a grande manipuladora, estava lutando para salvar os cacos de sua imagem perfeita. Ryan, por sua vez, tomou a decisão que todos no casamento já esperavam, embora Clara parecesse a única surpresa. Ele cancelou a lua de mel e poucos dias depois anunciou o fim do noivado. Quando Clara confrontou meus pais sobre isso, eu estava presente. Ela estava furiosa, como uma tempestade prestes a desabar. Você destruiu minha vida, Evelyn, gritou ela, os olhos brilhando de raiva. Eu respirei fundo, mantendo a calma que havia me levado até ali. Não fui eu que destruí nada, Clara. Eu só mostrei o que já estava desmoronando. Você construiu isso sozinha. Nossos pais, sentados no sofá, não intervieram. Pela primeira vez, eu senti que eles estavam enxergando Clara pelo que ela realmente era. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que misturava tristeza e arrependimento. Após anos de negligência emocional, ela finalmente começou a perceber o que havia feito, mas eu não esperava uma reparação imediata. Alguns danos levam tempo para serem curados. Com Clara fora de controle, decidi que era hora de começar a focar em mim mesma. Recebi uma ligação inesperada de um dos convidados do casamento, um editor de uma revista de fotografia. Ele havia ficado impressionado com minha presença e curiosidade durante o evento e queria saber mais sobre meu trabalho. Aquela conversa levou a uma oportunidade que parecia impossível algumas semanas atrás. Uma exposição de minhas fotografias em uma galeria local. Aceitar essa proposta foi o primeiro passo para algo que eu vinha adiando há anos. Pela primeira vez, senti que estava traçando um caminho que era só meu, sem depender da aprovação de ninguém. Meu trabalho começou a ganhar visibilidade, e com isso veio um senso de independência que nunca achei que fosse possível. Quanto a Clara, ela recuou por um tempo, não porque quisesse, mas porque precisava. Os amigos que antes a cercavam começaram a se afastar, desconfiados de suas intenções. Ela tentou se reerguer, como sempre fazia, mas a perda de Ryan e o impacto do que revelei no casamento a deixaram em um território que ela não sabia como controlar. Ainda assim, eu sabia que Clara era resiliente. Parte de mim até respeitava isso. Mas pela primeira vez, eu não sentia a necessidade de competir com ela. Eu havia encontrado algo mais valioso: liberdade. Meus pais também começaram a mudar. Minha mãe passou a ligar com mais frequência, pedindo para visitar meu apartamento ou simplesmente conversar. No início foi estranho. A relação entre nós sempre foi pautada pela indiferença, mas agora havia esforço genuíno de sua parte. Eu não cedia completamente, mas também não rejeitava. Sabia que reconstruir nossa conexão levaria tempo. Uma tarde, enquanto caminhava por uma rua movimentada da cidade, me vi sorrindo sem motivo. Pela primeira vez, minha vida não girava em torno da sombra de outra pessoa. Não era sobre provar nada a ninguém. Era sobre criar algo que fosse autenticamente meu. As consequências daquele dia ainda reverberavam, mas elas não me definiam mais. Clara continuaria tentando reconstruir sua imagem, Ryan seguiria em busca de algo mais real, e meus pais ainda tinham muito que refletir sobre os erros do passado. Mas eu, Evelyn Carter, havia finalmente me libertado. O casamento de Clara foi um ponto de ruptura, mas também o começo de algo novo. Não foi o fim que ela queria, mas foi o início que eu precisava. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi a minha verdadeira vitória.